Olá, amigos do nosso canal, sejam todos bem-vindos a mais um audiobook que estamos aí trazendo para vocês, para a glória e honra do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, você que já é o nosso inscrito, que já acompanha o nosso canal já há algum tempo. Quero pedir para você compartilhar aí nossos audiobooks com alguém, com a sua família, nas suas redes sociais. Estamos aí rumo a 500 inscritos. Nós precisamos aumentar a quantidade de inscritos, porque fazendo assim a gente vai alcançar mais pessoas e cada vez mais a gente vai estar aqui com conteúdos novos e fresquinhos para vocês, com livros, né, que ainda não foram narrados em nenhum outro canal do YouTube. Que Deus possa te abençoar. Eu quero convidar você que está chegando pela primeira vez aí no nosso canal. Quem sabe você chegou até nós através do compartilhamento de alguém indicou o nosso trabalho. Já seja um inscrito nosso, é tão rapidinho a inscrição, é só clicar aí no botão inscrever-se, já ativa a notificação na função todas, tem um sininho que ele vai te fazer uma pergunta. Quando você se inscrever, ele vai falar assim: você quer ativar a função todas, que significa que todos os vídeos que eu enviar, o YouTube vai te avisar. Então você ativa nessa função. E tem outras opções aí também, personalizadas, nenhuma, tal. Então é muito importante que você faça esse procedimento, que você se inscreva e ativa, porque fazendo assim, você não vai perder nenhum conteúdo que o canal postar para o crescimento do reino de Deus, para que você possa ser um crente mais instruído na palavra. Nós sabemos que o povo está errando por falta de conhecimento, né? A própria palavra fala isso. E quanto mais conhecimentos da palavra do Senhor nós adquirirmos, vamos errar menos e vamos poder ajudar mais pessoas. Porque quando temos aí o conhecimento intelectual do que a palavra do Senhor fala para nós, nós vamos estar mais preparados para enfrentarmos também os desafios do nosso dia a dia e assim a gente poder ajudar melhor a obra de Deus e a nossa família e a nossa realização pessoal também, viu? Deus abençoe sua vida. Então nós vamos para o vídeo de hoje. Nós estamos aí na Carta aos Romanos e estamos aprendendo um pouquinho sobre a doutrina da justificação. Nós paramos na página 64. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, né, que nós estamos falando sobre os benefícios da justificação. E pelo que eu estava dando uma olhadinha aqui, nós vamos terminar, já é o penúltimo ponto, né, desse mesmo tema, né? Nós vamos ter ainda a parte 8, nesse mesmo vídeo nós vamos estar aí dando continuidade. Então vamos lá, página 64, que é a página do livro que eu estou lendo. Subponto 3, esperança da glória. Vamos voltar aqui. Esperança da glória de Deus. Nós já vamos para o capítulo 5 de Romanos, verso 2. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. A expressão gloriemo-nos tem o sentido de exultar de alegria por alguma conquista feita. O que pode levar um crente a exultar é a conquista da justificação realizada e a esperança certa de um dia participar da glória de Deus. Gente, vocês vão ficar ouvindo esse falatório, são crianças que estão aqui na rua. Eu estou narrando esse audiobook na minha varanda, que é um local um pouco mais arejado, bem iluminado. Estou usando aqui a iluminação natural, porque não dá para a gente gravar no estúdio o tempo todo, a gente não tem recursos ainda para manter o ar-condicionado muitas horas ligado. Quero já até aproveitar e pedir para você, se você puder nos ajudar com uma oferta, quem sabe vai chegar uma hora, nós vamos estar gravando o nosso audiobook sem menor interferência externa, né? Porque a gente tem o estúdio, mas não podemos estar usando o tempo todo por causa do ar-condicionado, porque a manutenção do ar-condicionado ele tem um custo muito alto. No momento o canal não tem recursos para isso, não tem patrocínio, mas que se você tiver condições de nos abençoar, sua ajuda vai ser muito bem-vinda, de muita valia para nós, amém? Então vamos continuar aqui.
A parte 4 aqui, subponto 4, né? O gozo das tribulações. Ainda no capítulo 5 da carta aos Romanos, 3 a 5. No versículo 3 diz: nos gloriemos nas próprias tribulações, isto é, tiremos proveito dela, ao invés de sermos vencidos por elas. Não, vamos voltar aqui. Nos gloriemos nas próprias tribulações, isto é, tiremos proveito dela, ao invés de sermos vencidos por elas. As tribulações aperfeiçoam a vida cristã, quando o crente possui a convicção firme da esperança do porvir. As tribulações ou sofrimentos devem ser encarados por dois prismas. Primeiro, o sofrimento e todo mal é consequência do pecado. Portanto, todo aquele que não tenha alcançado a graça de Deus ainda vê no sofrimento uma razão de desgraça e terror. Segundo, o sofrimento para o crente é visto de forma positiva. O crente pode tirar proveito das tribulações porque tem esperança. Esta esperança o habilita a ser paciente e perseverante. Por isso, Paulo aconselha que nos gloriemos nas tribulações. A esperança cristã, a experiência cristã, através do testemunho de tantos cristãos, ensina a usufruir da alegria tirada das tribulações. Que alegria ou gozo se pode tirar do sofrimento? Sim, podemos tirar o gozo da certeza da vida eterna que transcende esta vida temporal. Sem essa certeza e esperança, a tribulação seria razão para terror e desgraça. Mas, ao contrário, esse gozo produz uma cadeia de resultados felizes, como a paciência que produz a experiência e a experiência a esperança. A verdade é que se o crente souber tirar proveito das tribulações, elas poderão criar uma esperança poderosa na glória que nos será revelada. Subponto 5. O amor divino derramado em nós. Temos a força que energiza a nossa esperança, que é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor só é derramado sobre um coração justificado. O interessante desse versículo é o destaque ao amor que Deus tem por nós, e não o amor que temos para com Ele. Descobrimos também neste versículo a participação das três pessoas da Trindade na nossa justificação. Clifton J. Allen, em seu comentário aos Romanos, escreve sobre isto. As três pessoas da Trindade têm sua parte na nossa salvação. Deus nos justifica por causa da nossa fé. A sua justiça se forma... Vamos voltar aqui. A sua justiça se torna possível por causa da redenção dada por Cristo. O Espírito Santo nos torna cônscios da nossa necessidade, faz com que exerçamos a fé e faz transbordar os nossos corações com o amor de Deus. O amor de Deus satisfaz a terna afeição do coração ou corresponde ao desejo do coração. Portanto, recebemos o amor de Deus em nossos corações e somos transbordados de alegria, graça, poder e vida nova. Subponto 6. O amor de Deus demonstrado a nós através da morte de seu Filho. Aqui está na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 6, 11. Vai ser referência para as nossas próximas narrações. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Notemos que o pecado produziu fraqueza no homem, no sentido espiritual. Essa compreensão, essa expressão, éramos fracos, é o mesmo que dizer éramos caídos, isto é, sujeitos ao pecado. Porém, Cristo morreu no seu tempo. Isto significa que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para morrer pelos ímpios, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. No versículo 7, o apóstolo argumenta: dificilmente alguém morreria por um justo.
quanto mais pelo ímpio. Quem se atreveria a morrer pelo ímpio? No versículo 8 e 9 está a resposta. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No versículo 8 está a revelação e demonstração do amor de Deus, que é a causa da morte expiatória de Cristo pelos pecadores. Já no verso 9, temos a afirmação de que, se Deus nos amou como pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, isto é, livres da condenação eterna. Outra vez o escritor destaca a expressão muito mais agora. Nós estamos na página 66 desse livro que eu estou lendo. Essa expressão vem com um forte sentido de triunfo, de vitória alcançada. Se antes, vamos voltar aqui. Se antes, como pecadores, fomos salvos pela obra expiatória de Cristo no passado, muito mais agora temos garantida a salvação do juízo final, isto é, salvos da ira vindoura. Pela sua morte, fomos salvos e nos reconciliamos com Deus. Agora, pela sua vida depois da morte e ressurreição, somos salvos da condenação futura. 5.10, no caso é o capítulo 5 de Romanos, verso 10. Pela sua vida, é uma expressão. Isto implica na nossa santificação progressiva, porque mostra nosso estado entre o ato justificador e a salvação conquistada. Pela sua vida, somos santificados para vivermos vitoriosamente contra o pecado. Agora, no capítulo 5, versículo 11, nos gloriamos em Deus. Outra expressão. Isto é, reconhecemos diante de Deus, Pai, que foi Jesus Cristo pela sua cruz, quem nos redimiu e nos deu o direito de reconciliação. Ainda no verso 11, de quem acabamos de receber a reconciliação. Sem ele, não seria possível o novo relacionamento com o Criador. Por Jesus, nossa reconciliação propiciou-nos uma nova ordem de vida e comunhão com Deus. A palavra kotolagé, no grego, significa troca, mudança. O sentido real da palavra katalagé refere-se a pessoas inimigas que querem a reconciliação. A possibilidade de reconciliação é oferecida pelo próprio Senhor. Foi o homem que mudou sua atitude e se afastou de Deus. Ele é imutável e quer nova amizade conosco. Portanto, Deus possibilitou essa reconciliação com o pecador. Esse ato reconciliador de Deus provocou uma grande mudança entre ambos, isto é, entre Deus e o homem. Essa mudança foi efetuada por Jesus no Calvário. Nós vamos agora para a parte 8, que vai falar sobre a justificação comparada e explicada. Agora estamos no capítulo 5, verso 12 a 21. Nesta parte dos ensinos do apóstolo Paulo, é feita a comparação entre a obra salvadora de Cristo e a obra condenatória de Adão. Paulo compara as duas cabeças mais importantes da raça humana, Adão e Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 22. Vai anotando aí com caneta e papel, para você não perder o propósito do estudo. Vamos continuar. E sobre ambos discute e argumenta as razões e finalidades da justificação. Ele mostra a universalidade do pecado em Adão e o ato restaurador e universal de Cristo a todo aquele que o aceita e reconhece sua obra. Pelo pecado, Adão trouxe transgressão e morte. Pela justiça, Cristo trouxe perdão e justificação. Agora vamos aí o subponto 1. Está no capítulo 5, verso 12. Por Adão, o primeiro homem, veio o pecado e a morte.
Essa transgressão alcançou todos os homens, visto que todos pecaram em Adão. Todos os demais se tornaram pecadores na base do pecado de Adão. Subponto 2. Os versículos 13 e 14 falam da morte e, nesta passagem, a morte tem um duplo sentido. Primeiro, fala de morte física, que é a separação entre a parte material e a parte espiritual do homem. Segundo, fala de morte espiritual, que se refere à separação da comunhão com Deus. No versículo 13, entendemos que até o tempo de Moisés, por quem veio a lei, a verdade sobre a situação do homem diante de Deus não havia sido apresentada, mas o pecado foi um fato e a morte como consequência do pecado inevitável. Porém, no versículo 14, Paulo argumenta que, independente da lei, com ela ou sem ela, a pena do pecado existe desde Adão. Subponto 3. Nos versículos 15 e 21 está o contraste entre Adão e Cristo. Por um só ato de cada um, ambos decidiram o destino de toda a raça humana. Nós temos aqui um quadro e eu vou estar narrando para vocês na medida do possível, ainda na página 67 desse livro. Nós temos aqui, número 1, nós temos aqui, é como se fosse uma planilha, né? Que está aqui, Adão. Essa planilha está baseada na Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 15 a 21. Aí está aqui. Em Adão, pela ofensa de um só, morreram muitos. Aí está em Cristo, pelo dom da graça de um só homem, a graça foi abundante sobre muitos. Aí ponto 2, uma só ofensa, em Adão, 2, uma só ofensa e todos foram condenados. Eu vou ler de uma forma mais expressiva para vocês entenderem melhor. Eu vou ler tudo que está se falando aqui sobre Adão. Adão, pela ofensa de um só, morreram muitos. 2, em Adão ainda, uma só ofensa e todos foram condenados. Em Adão, pela ofensa de um, reinou a morte sobre todos. Em Adão, a parte 4, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos. A parte 5 agora, em Adão, pela desobediência de um homem, todos se fizeram pecadores. Em Adão, a parte 6, em Adão, pela ofensa de um só, abundou o pecado. A parte 7, em Adão, o pecado reinou pela morte. Agora vamos ver os benefícios em Cristo. Parte 1, em Cristo. Pelo dom da graça de um só homem, a graça foi abundante sobre muitos. Em Cristo, parte 2, a graça de um só homem transcorre de muitas ofensas. Que coisa maravilhosa. Em Cristo, parte 3, pela justiça de um só reinou a vida. Parte 4, em Cristo, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos. Parte 5, em Cristo, pela obediência de um homem, muitos se tornaram justos. Parte 5, parte 6, em Cristo, pela justiça de um só, superabundou a graça. Parte 7, em Cristo, a graça reinou pela justiça. Glória a Deus. Então, gente, a gente terminou aqui o capítulo 2, né? Sobre a doutrina da justificação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que todos vocês que já acompanharam, que leram aí, que ficaram conosco até agora, acompanhando esse audiobook, você possa ter assim uma transformação intelectual, que possa gerar frutos do seu ministério crescer e para toda a sua comunidade, como igreja, cidade, família, realização pessoal e o crescimento da sua vida, viu? Nós chegamos aqui ao final de mais um vídeo, de mais um audiobook. Não esqueça aí de compartilhar nosso trabalho com outras pessoas. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo audiobook, a continuação aí. Não perca nossos próximos vídeos, nós vamos falar nos próximos vídeos sobre a doutrina da santificação. Fiquem com Deus aí, em nome de Jesus. Amém.